Fala galera, salve salve torcida tricolor, bem-vindo a mais um pré-jogo aqui no canal do Leste. Já tava com saudade de vocês nesses últimos dias, não fiz vídeo, tô de férias como vocês sabem, tô e não tô, né, mas sempre que possível tô aqui fazendo um conteúdo para vocês. Nesses dias eu aproveitei para dar uma descansada, mas também peguei uma virose no final de semana que meu amigo, fiquei baqueado. Só hoje eu tô 100% recuperado, mas que bom, tô aqui de novo fazendo esse pré-jogo. Não vou estar no Maracanã amanhã, como vocês podem ver, eu não tô em casa, né? Estou na casa dos meus pais, mas vou assistir daqui e vou, claro, fazer a cobertura para vocês aqui no canal do Leste desse Fluminense de Juventude. A bola rola às 7 da noite, finalmente, nessa data FIFA mala pra cacete, apesar de que, né, a última aí antes da Copa do Mundo, mas, pô, é muito tempo sem jogo do Fluminense, chegou o dia de todo mundo ficar louco da cabeça novamente. Esperava um público, confesso, maior para essa partida. A última parcial que a gente teve aí foi de 25 mil ingressos vendidos. De fato, esperava um público maior. O horário, esse horário de 7 horas da noite, é um horário que boa parte da torcida também não curte, não gosta muito pela dificuldade de chegar ao estádio. Mas, enfim, quem for ao Maracanã tem grande chance de ver uma vitória do Fluminense. Por que isso? Porque, pô, não dá para negar, né, gente? O Fluminense tem a obrigação de vencer esse jogo. Não tem, acho que não tem outro termo. Eu não gosto, confesso, já falei isso aqui para vocês algumas vezes. Eu não gosto muito de falar em obrigação no futebol, né? É difícil você falar obrigação porque tem um adversário do outro lado. Mas é inegável que o Fluminense é muito favorito para essa partida e eu vou dizer para vocês ao longo deste vídeo aqui por que o Fluminense é favorito. Mas a primeira o primeiro exemplo que a gente pode usar, a primeira justificativa que a gente pode utilizar aqui por esse favoritismo é que a gente está falando do terceiro colocado, jogando em casa, com apoio da torcida, contra o lanterna absoluto deste Brasileirão. Então, assim, o Fluminense que briga, que olha para cima, que quer voltar à vice-liderança, que quer se aproximar o quanto for possível do Palmeiras, não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória diante desse Juventude, que vem muito mal nas últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro. O histórico do confronto, ele não diz isso, ao todo até que é bem equilibrado, são 27 partidas com 11 vitórias do Flu, 6 empates e 10 derrotas. Só que dos últimos 6 jogos do Fluminense só venceu um, por incrível que pareça, que foi lá em 2006. Olha que loucura, né? Até porque o Juventude nesse meio tempo e passou muito tempo também na segunda divisão. O último jogo foi aquela bizarrice completa, aquele polo aquático no Alfredo Jaconi, um absurdo um jogo naquelas condições. O Fluminense acabou perdendo aquela partida. E vocês lembram, então, o técnico Eduardo Batista, Eduardo Batista, que durou pouco no cargo, inclusive, como já era previsível, não por acaso, deu aquela declaração, né? Vocês lembram daquela declaração falando que o choro é livre, né? Enfim, que a gente tivesse, que meio que o Fluminense desrespeitou o Juventude ao falar que, ou ao dar a entender que o tricolor perdeu o jogo pela situação do gramado. Enfim, acho que vocês lembram dessa declaração, né? Né, vai chorar, né? O choro é livre, né? O choro é livre, né? A cama é lugar quente. Eduardo Batista não durou muito no cargo, né? Inclusive, tem informação de que isso vai servir até de motivação para os jogadores para esse jogo. E há exatamente quase 14 anos, na verdade, no dia 30 de março de 2008, o Alan estreava com a camisa do Fluminense, estreava no profissional. E justamente agora, no jogo desta noite, o Alan pode reestrear com a camisa do Flu, finalmente, né? Depois de todo esse período que ele foi contratado, ficou fora, teve uma lesão grave na panturrilha, lutou para se recuperar, se recuperou, agora parece que vai. Parece que o Fernando Diniz vai, de fato, relacionar o Alan e utilizá-lo, quem sabe, no segundo tempo. E há 14 anos ele fazia sua estreia num clássico contra o Botafogo e estreou com gol. E vem o Fluminense disparando. Olha só o toque do Maurício por meio. O Fluminense tentou a finalização. Vai entrando, bateu na trave, sobrou a bola, bateu, é gol! Gol do Fluminense! A bola bateu na trave e na sobra chegou ali o garoto Alan para fazer o primeiro do Fluminense, diminuindo um pouquinho a vantagem do Botafogo no Maracanã.
Ele ficou apenas 7 minutos em campo neste clássico contra o Botafogo e iniciou ali a sua trajetória, que foi muito positiva, né? Foi para ele foi muito marcante, para a torcida também, enfim, deixou uma excelente impressão naquela oportunidade, principalmente na temporada seguinte, em 2009, quando ele foi muito importante. Bom, tomara que o Alan possa conseguir reestrear, que o Fluminense possa facilitar o jogo, né, que o segundo tempo já esteja ali com a partida dominada e ele possa ter essa chance de fazer o seu primeiro jogo neste retorno ao Flu, né? Houve uma expectativa muito grande pela volta dele, então tomara que ele possa corresponder. A gente já falou sobre isso, né? Vai ser difícil, muito difícil ele conseguir atingir o seu ápice físico e técnico ainda nesta temporada, mas enfim, vamos ver o que o Alan vai conseguir mostrar até o final do ano. Provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje, tem desfalques, a gente sabe disso. Manuel, David Braz, principalmente ele na zaga, no sistema defensivo. Manuel, David Braz, Caio Paulista, todos suspensos. A novidade, como eu disse, a provável estreia do Alan. Agora, quem será o substituto do Manuel? Essa é a discussão que já vem desde quando a gente sabia que David Braz e Manuel não poderiam estar em campo hoje. E ao longo desses dias, os últimos dias, eu vim apurando que existia de fato a possibilidade do Felipe Melo ser titular. E de fato ela existe. Os dois foram testados, Felipe Melo e David Duarte. São as opções. Não consigo cravar ainda para vocês, talvez ao longo do dia eu consiga fazer isso, mas ainda não consigo cravar para vocês quem vai jogar. O meu feeling me diz Felipe Melo. Eu acho que vai acabar sendo o Felipe Melo. E aí, você pode comentar aí se você concorda, se você discorda, se realmente essa for a opção do Diniz, mas por que eu acho isso? Cara, o David Duarte, desde que ele chegou, ele ficou apenas 49 minutos em campo, somando 4 jogos. Entrou na zaga, mas, assim, muitas vezes como lateral direito também. Quando tinha oportunidade de entrar na zaga, ele se machucava, se lesionava, como foi da última vez contra o Atlético Paranaense, que ele poderia jogar e se machucou. Foram 3 lesões desde que ele chegou ao Flu, então ele não conseguiu ter uma sequência de fato, e quando parecia que ia, se machucava. Então, assim, eu acho que o Diniz, ao todo foram 10 jogos na temporada, até aqui 4 apenas como titular. Então eu acho que o Diniz não confia muito no David Duarte, sinceramente. Eu acho que ele não confia. Então, por isso, eu apostaria em Felipe Melo. Mas não dá para descartar, como eu disse, tem essa dúvida, os dois foram testados. Então, o Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo ou David Duarte. E na esquerda, no lugar do Caio Paulista, não tem nenhuma surpresa, o Cris Silva vai começar jogando. No meio-campo, o André com o Martinelli, Paulo Henrique Ganso, John Arias, Matheus Martins e Germán Cano. Deve ser isso o Flu para enfrentar esse Juventude, que assim, os desfalques, eles preocupam um pouco? Preocupam, evidentemente, mas talvez, entre aspas, seja o melhor momento para esses desfalques, porque o Fluminense vai enfrentar o Lanterna e a tendência é que o Juventude fique o tempo todo recuado, né? O tempo e dê a bola para o Fluminense. Então, assim, por isso até eu aposto mais no Felipe Melo, porque ele é um jogador que tem uma série de bola melhor, que vai dar essa qualidade na série de bola, e em tese tende a ser menos exigido nesta partida, a ficar menos exposto, apesar de que não dá para subestimar, tem que ficar atento aos contra-ataques. Mas por esse contexto que eu apresentei a vocês, eu apostaria aí no Felipe Melo, com o Fluminense sendo soberano o tempo inteiro, e aí, assim, de fato, o sistema defensivo ele só vai ficar muito exposto se o time falhar demais. A tendência é que isso não aconteça. Então vamos ver qual vai ser a decisão final aí do Fernando Diniz. Deixa aí, obviamente, o seu comentário, que é muito importante. Vamos falar também do Juventude, mas antes eu quero saber se você está na BR4Bet, porque se você não está, então chegou o dia, a melhor hora, porque é dia do jogo do Fluminense, é dia de Flu, então é dia de você fazer uma grana também lá na BR4Bet, gente. E aqui, com este link no comentário fixado na descrição do vídeo, você ganha bônus em dobro aqui no canal do Lessa, depositando a partir de R$20 até R$300. Então, se você depositar 50, você ganha 100. Depositou 40, ganha 80, 200, ganha 400. É isso. Com esse link aqui, você ganha bônus em dobro lá na BR4Bet e vai fazer uma graninha. Gente, pelo amor de Deus, é o Fluminense e Juventude no Maracanã. É jogo para apostar não só na vitória, com uma partida aí com mais de 2 gols.
Eu arrisco dizer isso tranquilamente. Uma partida com mais de 2 gols. E você pode utilizar essa partida para fazer uma combinadinha com outros jogos, porque tem vários jogos nesta quarta-feira. Então pode ser uma combinada aí, se você quiser buscar uma odd mais alta. Então vai lá na BR4Bet, se inscreva lá, utilize esse link aqui e ganhe bônus em dobro aqui no canal do Lessa. Vocês vão se amarrar na BR4Bet, uma maneira de você aliar aí a paixão do Fluminense com o futebol há uma maneira a mais de você fazer uma graninha por fora, beleza? Tamo junto, vai lá, se inscreva, que eu tenho certeza que você vai curtir demais a BR4Bet. Falar do Juventude aqui agora, lanterna do campeonato, 9 pontos atrás do 16º colocado, falar mais o que, né? Juventude pode ser o primeiro rebaixado desse ano, vai tentar minimizar um pouco essa situação hoje, mas só para vocês terem uma noção de como já é o desespero, com 11 rodadas pela frente, o Juventude não cai se no mínimo somar 7 vitórias. Então tem que, em 11 jogos, tem que ganhar 7 partidas. Já está alcançando aí um milagre que o Fluminense obteve lá em 2009. Teria que alcançar, na verdade, né? Então, assim, é muito difícil. É muito difícil. Juventude é o terceiro pior visitante da competição. Em 13 jogos, apenas uma vitória. E o Fluminense é o segundo melhor mandante. Então, assim, é um favoritismo realmente descarado. Hoje o Bruno Nazário é o principal desfalque do Juventude. Não vai jogar, se lesionou. E a equipe deve ir a campo com o Pegoraro e Vitor Mendes, que fez gol ano passado, no jogo do Maracanã, se eu não me engano, ou no Alfredo Jaconi, agora eu não me recordo, mas ele fez gol. Paulo Miranda, Nogueira, Rodrigo Soares, Elton, Jadson, aquele Jadson, Chico e Capixaba, Felipe Pires e Isidro Pita, olho no Isidro Pita, que é um centroavante perigoso, é um cara que tem recurso, que geralmente faz gol, tem que ficar muito atento. Então, assim, a situação do Juventude é muito delicada, eles vão entrar muito pressionados, mas não tem como fugir de jogar lá atrás e tentar a sorte e deixar a bola com o Fluminense. Arbitragem, para a gente fechar, Edna Alves Batista, árbitra FIFA, apita o jogo, auxiliada pela Fabrini, Bevilacqua Costa, também da FIFA, trio FIFA, né? E também pela Leila Nayara Moreira da Cruz. A VAR vai ser Daiane Carolina Muniz dos Santos. Então, assim, todas são no quadro da FIFA. Eu gosto muito da Edna, ela apitou 5 jogos do Flu, foram 3 vitórias, um empate e uma derrota. Levou uma geladeira aí há pouco tempo. Um monte de árbitro faz besteira aí, a rodo, o tempo inteiro. E ninguém toma geladeira, mas a Edna não levou. Mas, enfim, é uma árbitra que eu gosto bastante, é enérgica, tem capacidade, e tomara que a Edna faça um bom jogo no Maracanã logo mais. O último jogo foi um empate com o Atlético Goianiense ano passado em 0-0, pelo Campeonato Brasileiro. Transmissão do jogo pelo Premier, aguardo vocês aqui no canal do Lessa, vou fazer análise aqui, falar tudo sobre essa vitória, já estou profetizando aqui, porque a gente não pode esperar nada que não seja uma vitória logo mais no Maracanã, e quem sabe o Fluminense recuperando essa vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera, tamo junto, aguardo você mais tarde.